Vamos permanecer em pé, nós vamos orar pelo pastor Ramiro, vai ministrar a palavra neste momento. Que o seu coração, não só os seus ouvidos, estejam abertos. Senhor Deus e Pai, aqui está alguém que o Senhor conhece a história, mas todos nós também conhecemos a história deste homem, desta vida, ó Deus, e experiências reais, intensas, profundas, e algumas também muito dolorosas, que ele já teve contigo. Certamente que ele orou, ele meditou, mas neste momento, Senhor, que o Espírito Santo tenha domínio da sua memória, do seu raciocínio, ó Deus, da sua expressão, da sua entonação, enfim, ele seja apenas o canal, o porta-voz, e o Espírito Santo possa usá-lo para falar com cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode tomar um assento. Amém? Nós vamos começar lendo Atos, capítulo 17. Amém? Atos, capítulo 17. Nós vamos falar o texto, Atos 17, de 1 ao 3, que diz assim: a principal mensagem de Paulo. Amém? A principal mensagem de Paulo. A gente vive um mundo hoje que as pessoas vivem querendo agradar todo mundo, né? Então, há essa percepção que você precisa agradar todo mundo. Você precisa influenciar as pessoas para que elas te aceitem, para que elas te sigam, né? Para que elas olhem para você com os olhos assim de que você é uma pessoa desejável. Você é uma pessoa que as pessoas te aceitam. Então, o que você fala, né? As suas posições, passa a ser aceita pelas pessoas. Então, a gente vive esse mundo hoje. Aí eu fico pensando, será que se Paulo tivesse vivendo conosco hoje, como que seria a aceitação de Paulo? Eu fico pensando, como seria a pregação de Paulo hoje? Seria aceito? As igrejas aceitariam Paulo pregando? As igrejas aceitariam que Paulo pregasse da forma que ele pregava? Eu quero falar sobre 3 coisas que Paulo não deixava de pregar. 3 coisas que Paulo, ele incentivava, ele falava assim, é isso. A pregação do evangelho é essa. Amém? Antes de ler aqui, eu quero dizer que Paulo, ele chega na cidade de Tessalônica. Ele está vindo corrido de Filipos. Ele chega em Filipos, mais uma cidade, onde que a mensagem dele não é aceita. Ele é preso, ele é espancado, e é onde acontece aquele louvor, ele louva na prisão, né? E a prisão, há aquele terremoto, aquele impacto, e as pessoas se convertem na prisão. A família daquele homem que guardava aquela prisão se converte. Mas Paulo foi espancado para aquele homem ser salvo. Ele apanhou muito. Ele até questiona, poxa, vocês bateram em mim, eu sou romano. Aí ficaram mais desesperados ainda, né? E Paulo, ele anda entre 160 a 170 quilômetros a pé, pela uma via, né, que existia, romana, talvez 3 ou 4 dias andando a pé, de Filipos até Tessalônica. Talvez ele pregue num sábado em Filipos, ele é preso no domingo,
ele é expulso na segunda-feira, e naquela semana toda ele vai a pé e chega em Tessalônica. Amém? Então, em Atos 17 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Ele estava vindo de Filipos, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer, ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Amém? A primeira coisa que quero falar é que o Cristo deveria sofrer. Como Paulo poderia pregar para os judeus? O judeu ele esperava um Cristo que era um Cristo governante, um homem de força, um homem de poder, um homem que livraria os judeus do Império Romano ou de qualquer império, se estabelecesse com mão forte. Era um governo tipo o governo de Davi. Eles se espelhavam que o Cristo seria uma espécie de Davi, um vencedor, né, um rei. E o Cristo, ele vem e sofre. Isaías 53 diz assim, Isaías 53, muito famoso entre nós, né? Versículo 4 e 6. Aqui começa a pregação de Paulo. Paulo chegava e pregava. Isaías 53, 4 ao 6, dá para a gente ter uma ideia do que Paulo falava. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nós nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Paulo ele pregava que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. E como aceitar que um Deus pudesse sofrer? Como é que o judeu ele chega e fala para o judeu assim: olha, até hoje vocês não ouviram falar de Jesus, não é isso? A gente não ouviu falar de Jesus, a gente não sabe quem é esse homem. Então, até hoje, se você morresse esperando pelo Messias, você morreria salvo. Então, os judeus, ele morria esperando pelo Messias, crendo que Jesus viria, que o Cristo viria. E isso era imputável a salvação a ele. Mas a partir de agora, esse Jesus já veio. Só que nós não o conhecemos, nós não o aceitamos. Imagina Paulo dentro de uma sinagoga tentando falar para os judeus: olha, Jesus já veio. Nós não o reconhecemos. E pelo contrário, nós o maltratamos e ele sofreu nas nossas mãos. Imagina como deveria ser o embate, como é que deveria ser as discussões entre Paulo e os judeus. E sempre terminava da mesma forma. Quem sofria era Paulo. Ele apanhava, ele era espancado e ele era perseguido. Da mesma forma que Jesus foi. Jesus,
ele sofreu por esse evangelho. E Paulo também sofreu por esse evangelho. O que acontece hoje é que os crentes não estão dispostos a sofrer por esse evangelho. É mais fácil vir para a igreja, aceitar Jesus e falar, agora tudo mudou. Tudo mudou. Eu aceitei Jesus, agora vai dar tudo certo na minha vida. Eu aceitei Jesus, agora eu vou arrumar um bom emprego. Não é assim? Porque nós somos medidos se somos bem-sucedidos ou não pelo emprego que temos. Nós somos medidos se somos bem-sucedidos ou não pela casa que temos, pelo carro que temos. E se para aceitar Jesus eu preciso sofrer, eu vou permanecer no mesmo emprego, eu vou ter a mesma casa, eu vou estar empregado na mesma empresa, qual é o benefício que eu vou ter em aceitar Jesus? Você já fez essa pergunta? Qual o benefício? Qual benefício você recebeu por ter aceitado Jesus? Os judeus olhavam para Paulo e falavam assim, Paulo, você é louco. Alguém já tinha falado isso para ele, ou falou para ele um pouco mais na frente. Paulo é louco. As muitas palavras deixaram ele, tantã. Era louco, era loucura. A pregação do evangelho para o judeu era loucura. Como aí? Quer dizer que nós fomos ensinados durante 2, 3 mil anos, ou 2 mil anos pelo menos, 1.500 anos pelo menos, né? De Abraão a Paulo tem aproximadamente 1.500 anos. Fomos ensinados em esperar o Cristo, esperar o Messias, e crendo que ele viria, isso nos daria o direito de entrar no seio de Abraão. Agora você vem aqui e me fala que ele veio, que ele passou um tempo lá em Jerusalém, que ele pregou, ninguém aceitou a pregação dele, ninguém deu direito a ele falar, ele tinha que falar escondido, aos poucos, pelos cantos, ou pelas vizinhanças, ou na Galileia, como os sacerdotes diziam, a gente vê isso em alguns filmes, não, enquanto ele pregar na Galileia, ele vai viver. Se ele vier pregar em Jerusalém, a gente mata ele. Como crer numa pregação dessa é loucura. Como crer numa pregação dessa? Então a gente se levando a época que Paulo está pregando para esse povo, eles falam, Paulo, você é louco. Os sacerdotes saberiam certamente quem era Jesus. Os sacerdotes estão preparados para saber identificar. Quando o Messias chegar, eles vão saber, esse é o Messias e esse não é. Eles estavam preparados, eles criam nisso. E agora restava Paulo, a ir de cidade em cidade, para falar para aquele povo, Jesus, o Cristo, ele já veio. E agora, a sua salvação está dependendo de você crer nisso. Crer que ele já veio. E crer que ele vai voltar. Amém? A segunda coisa que Paulo pregava e que eles não conseguiam entender era: o Cristo morreria e ressuscitaria dentre os mortos. Como um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, morreria? Me explica. Por quê? Por que um Deus todo-poderoso morreria? Por que nós estamos há mais de 1000 anos esperando um Messias, governador, um homem forte, um rei forte? E agora, você vem me dizer, Paulo, que ele morreu? Como, Paulo?
Isso não encaixa na nossa cabeça. E Paulo, ele começa a pregar também para os gregos, e ele chega para o grego e fala para o grego assim, é mais difícil ainda, né? Os judeus eram salvos crendo que o Messias viria. E aí Paulo falou assim, olha, eu já estou dizendo que ele veio. Se vocês continuar com essa aí, achando que vocês vão ser salvos porque crê que ele vai vir e ele já veio, você está colocando a sua salvação em risco. Agora Paulo chega para os gregos e fala assim, olha, o meu Deus é um Deus poderoso, é um Deus único, e ele é o verdadeiro Deus. Como crer num verdadeiro Deus se um Deus morreu? Olha que pregação é essa, loucura. Como crer nisso? E ele fala assim, você crê em quem? Eu creio em Marte. Eu creio em Zeus. E começa a falar quem eles creem. E para eles Marte é o Deus da guerra. Quando Roma ia de contra uma outra nação, Marte ia na frente e Roma vencia. E Roma vencia. E os romanos falavam, Roma vence porque Marte fez com que Roma vencesse. E Marte venceu porque Marte é um Deus poderoso. E os gregos criam em Zeus, em outros deuses. É engraçado que isso acontece hoje. E acontecia já naquela época. E acontecia na época também dos patriarcas. Não tinha problema se você acrescentasse mais um Deus para você crer. Não existia esse problema. Olha, eu creio em Marte. Você crê em Marte? Então, eu creio em Marte também, mas também creio em Júpiter. Eu creio em Zeus. E ia falando lá o panteão todos dos deuses. E alguém fala assim, eu também creio agora nesse Deus novo aí. Qual o Deus de quem? O Deus do tal do Paulo que está pregando aí na cidade, eu creio no Deus dele. Aí eles iam incluindo outros deuses. Mas quando Paulo chegava e falava para ele assim, olha só, o meu Deus é ciumento. Meu Deus é ciumento. Meu Deus não aceita que você adore outros deuses. Você precisa crer somente nesse Deus. Como crer nesse Deus? Um Deus que sofreu? Um Deus que morreu? Como crer nisso? Fala, Paulo, você é louco. Ninguém nunca creu num único Deus. Você está vindo lá da Mesopotâmia, lá, todo mundo cria em Acerate, cria em Mamon, cria em outros deuses, os Balaíns, né, que eram vários deuses. E você vem me dizer que é o único Deus, e Paulo fala assim, para você crer no meu Deus, de fato, você precisa abrir mão dos outros deuses. Somente Ele é Senhor. Somente Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Somente Ele é Deus. Mais uma vez, eles olham para Paulo e falam assim, Paulo, isso é loucura. Eu posso até crer no seu Deus, mas não vou deixar de crer no meu. Olha, que pregação difícil. E quando Paulo fala, olha, o meu Deus é maior que o teu Deus não existe, você sempre foi enganado. O teu Deus é um Deus que foi manifestado por Satanás. E Satanás, que é o inimigo do meu Deus, é o teu Deus. Olha que dificuldade. Para aquele povo que cria em vários deuses, poder crer que o nosso Deus, o verdadeiro Deus, era Deus. Amém? Então, a pregação de Paulo era uma pregação muito difícil. Havia uma contradição muito grande. Como um povo que durante todo o tempo cria que você poderia crer em vários deuses, e agora não. Você só pode crer num Deus. O nosso Deus.
E Paulo, mais uma vez, ele era espancado, ele era preso. Agora não mais somente pelos judeus, mas também pelos gregos. Porque a pregação de Paulo era loucura para eles, tanto para judeus como para gregos, porque agora eles precisavam crer que os gregos tinham que crer que ele era Deus, porém um Deus único. Não poderiam acreditá-lo, não poderiam acrescentá-lo, mas negar os outros deuses, cultuados por eles, e aceitar somente a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Se você hoje, na nossa mídia, ou aonde quer que nós formos e falarmos, você hoje não pode falar dos outros deuses. Há pouco tempo, um pastor em Pernambuco, ele foi preso por ter citado outros deuses, por ter falado que o nosso Deus é o único Deus. Está chegando, está voltando, está aqui no Brasil. Se manifestar e falar que o nosso Deus é o verdadeiro Deus, já é um problema que já está acontecendo na igreja. Então, por que pregar que Jesus sofreu? Por que pregar que Jesus é o verdadeiro Deus? Por que pregar que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos? Vamos falar que Jesus, ele dá casa, ele dá carro, ele dá bom emprego, ele arruma namorado, ele arruma marido, ele casa, ele faz tudo. Porque o nosso propósito não é confrontar os judeus e os gregos. Nosso propósito é outro. Por isso que eu digo que se Paulo viesse hoje, Paulo não teria vaga para pregar em muitas igrejas. A pastora Renata falou hoje de manhã aqui, que graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja que prega o evangelho genuíno. E pela pregação do pastor Juarez, eu vi que na igreja do pastor Juarez também é uma pregação do evangelho genuíno. Fecharam a igreja dele, lá. Uma igreja de um prédio de 160 anos, sem aviso prévio. Não é verdade? Não chegaram e falaram assim, olha, faz algumas melhorias, porque daqui a 90 dias nós vamos fechar a igreja. Não teve isso. Não teve isso. E eu digo por que não teve. Ele provou que hoje de manhã, quem estava aqui de manhã, prega um evangelho genuíno. Aonde se prega um evangelho genuíno, a gente tem dificuldade. Não pensa que é fácil. Satanás se levanta dentro e fora da igreja contra você. Satanás usa os não convertidos e os convertidos contra você. Simplesmente por você pregar o verdadeiro evangelho. Pastor Juarez diz que eles estão desde maio do ano passado com a igreja fechada, fazendo lá uma reforma num prédio que tem 160 anos, mas que nunca ninguém chegou lá para ele falar, fazer uma vistoria e falar assim, pastor, esse prédio precisa de uma reforma. Vou te dar um prazo para procurar um engenheiro, para fazer um levantamento. Não, chegaram e fecharam. Aí você fala assim, por quê? Eu já com a minha pregação pronta, eu vendo isso, eu falo assim, por que, Senhor? O Senhor falou assim, porque prega um evangelho genuíno. Não vai ter refresco para a gente. Se você prega um evangelho genuíno, não vai ter refresco para você. A igreja não vai estar cheia. A igreja não vai estar cheia. Porque as pessoas querem ouvir que elas podem entrar na igreja, vai chegando, depois você vai se libertando,
continua fumando, continua bebendo, continua indo nas boates, continua fazendo o que você está fazendo na igreja. Aos poucos, você se liberta. Pode acontecer? Eu não sei. Eu não creio. Eu não creio que isso possa acontecer. Eu creio que quando a pessoa recebe o Senhor Jesus, há uma mudança significativa na vida dela. E as principais coisas que atrapalham ela no Evangelho, o Espírito Santo tira, as principais. Eu sei que existe dois tipos de conversão. A conversão genuína, aquela pessoa que vem aqui no altar, aceita Jesus e é liberta hoje. E existe aquela pessoa também que a libertação é paulatina. Eu acredito nisso. Mas algumas coisas a pessoa precisa mostrar que o Espírito Santo está atuando na vida dela. Não tem como ser crente e ir em boate. Não tem como ser crente e continuar frequentando os bares, ir para a barra nos bares, recreio, né? Os espaços gourmet, né, pastor, que você estava falando outro dia, é o local gourmet onde tem os restaurantes. Aí vai lá, tem show, né? O cara cantando, música ao vivo, tomando uma cervejinha, tal. Não, eu sou crente, mas o pastor falou que eu posso continuar tomando a minha cerveja até eu... Um ambiente noturno, onde você vai ficar até meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, exposto na madrugada, é lugar para crente? Pode você ser crente e frequentar uma boate? Eu fico pensando que tipo de igrejas e pastores tem acontecido no Brasil. Às vezes dá vontade até de chorar, irmãos. Mas eles encontraram o caminho certo de sobreviver. Eles são influentes, políticos vão na igreja deles, prefeito, governador, presidente, não é verdade? Primeira dama, está lá. Aqui pode tudo. Não pode, irmãos. Não pode. Sabe por quê? Esse evangelho chegou até nós através de Paulo. E Paulo foi muito espancado por causa disso. Se nós estamos aqui hoje, foi que Paulo foi espancado para o evangelho chegar aqui. E a gente fazer qualquer coisa do evangelho do Senhor é fazer chacota de Paulo. É fazer chacota de Paulo, pastor. Achar que o mesmo evangelho que Paulo pregava e que as pessoas não aceitavam, a grande maioria, pode ser pregado hoje de qualquer jeito. Um evangelho flexível. Evangelho flexível. Um evangelho que você pode todas as coisas. Não é posso todas as coisas naquele que me fortalece, não. Eu posso todas as coisas. É triste isso, irmão. É triste. É triste porque foi muito difícil até o evangelho chegar aqui. Passamos por muitos problemas. A igreja passou por muitos problemas. Perseguida. Muita gente morreu, espancados, foram humilhados, decapitados. Para que chegue agora o evangelho seja pregado de qualquer jeito. E o evangelho não é para ser pregado de qualquer jeito. A igreja não é para todos aqueles que querem vir, mas não querem mudança. Não é, a igreja não é para isso, amados. A gente sabe que tem muita gente dentro da igreja, né, 10, 15, 20%, que ainda não sabe o que é o evangelho. Mas eles têm que entender que a igreja, o evangelho de Cristo, é a salvação da tua vida. A gente aprende que o evangelho, ele foi feito, Deus nos deu o evangelho para a salvação da nossa alma. Foi para que você fosse salvo. E esse é o verdadeiro problema.
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas dores. Em Romanos 4, 25 diz, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. E as pessoas querem facilitar a vida de quem precisa entrar no céu. Não há facilidade, amados. Não há facilidade. Né? Porque esse evangelho precisa ser parado. O evangelho que a gente prega na igreja do Nazareno do Recreio precisa ser parado. É o que eles dizem. É o que o mundo diz. É o que eles queriam fazer com Paulo. Paulo precisava ser parado. E por que Paulo precisava ser parado? Paulo precisava ser parado porque uma nuvem de pessoas estavam indo para o inferno. E Paulo começa a pregar o evangelho, ele começa a esclarecer. E a função de Satanás é impedir que o evangelho verdadeiro seja pregado. Enquanto as pessoas virem para a igreja para receber algo que não seja a sua salvação em Cristo, o evangelho não é um evangelho verdadeiro. Enquanto as pessoas estiverem vindo para a igreja para receber coisas materiais, elas vêm para a igreja, recebem coisas materiais, mas não recebem a Cristo. Para Satanás está ótimo. É o que Satanás quer. Satanás quer a igreja cheia, pastores eloquentes, pastores influenciadores, que influenciam o máximo de pessoas possível. Né? Igrejas com 10, 15, 20 mil membros, desde que não falem que se você não crer que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida, que você precisa de Jesus para ser salvo, esse é o verdadeiro evangelho. Era o que Paulo pregava. A terceira coisa que eu quero falar que Paulo pregava era: esse Jesus que pregamos é o Cristo. Por que Paulo era tão perseguido quando ele falava que Jesus era o Cristo? Primeiro, os judeus, eu expliquei para vocês, os judeus interpretavam isso que era loucura. Depois, o grego falava assim: Paulo, isso é loucura. Esse Jesus pode livrar você da condenação eterna. Quando Paulo fala, esse Jesus é o Cristo, ele está dizendo, esse Jesus pode livrar você da condenação eterna. Essa era a pregação de Paulo. Dizer, Jesus, ele pode livrar você da condenação eterna. E essa pregação, ela ia de contra aos interesses de Satanás. E aí Satanás começa a usar os agentes dele contra a pregação de Paulo. Quando Paulo fala assim, olha, esse Jesus que prego é o Cristo, ele está dizendo, esse Jesus pode te livrar da condenação eterna. Ele começa a fechar as portas do inferno e abrir as portas do céu. Começa a entrar pessoas pela porta do céu e ser salva. E pessoas deixam de entrar nas portas do inferno. E aí ele mexe com Satanás. E Satanás para e fala assim, o que eu vou fazer com esse cara? Estou tomando prejuízo. Todo dia tem menos pessoas entrando pelas portas do inferno. Daqui um dia vai ser proibido falar isso, né? Eu acredito, tá, pastor, que aqui um dia a gente vai poder falar pelas portas do inferno. Não. Existe lá os luciferistas que vão falar alguma coisa e vão proibir a gente de falar isso. Então, quando o Paulo fala assim, ó, esse Jesus que pregamos é o Cristo, esse Jesus pode te livrar da condenação eterna. Então ele está falando, olha, vocês vão deixar de entrar pela porta do inferno e entrar pelas portas dos céus.
Satanás ele para e olha e fala assim: como é que eu vou fazer esse cara parar de falar? O que eu tenho que fazer? Ele começa a usar quem? Os judeus. Começa a usar da forma que ele sempre fez. Ele chega para Eva e fala para Eva: Eva, não é bem assim. Não foi bem isso que Deus falou. Não é verdade? Ele chega para os judeus e fala assim: olha só, não foi isso que Deus falou. Não é isso que está nos evangelhos. Ou, não é isso que está na nossa Torá. A Torá não diz isso. E ele coloca os judeus contra Paulo. Qual era o objetivo de Satanás? Que Paulo parasse de falar que Jesus, que esse Jesus que eu prego é o Cristo. Ele começa a usar os gregos contra Paulo. E coloca os gregos contra Paulo por quê? Ele fala: que isso, cara? O Império Romano está aí bombando. A gente está ganhando tudo. E vem esse cara aí agora dizer que Marte não é Deus? Que o Deus dele é ciumento? Que o Deus dele é o único Deus? E que não há salvação para você se você não crê no Deus dele e unicamente no Deus. Porque para Satanás, irmãos, se os gregos crescem no Deus de Paulo, mas continuasse crendo nos outros deuses, beleza, ótimo. Mas a partir do momento que Paulo fala, esse é o único Deus, é o Deus verdadeiro, e você não vai entrar no céu a não ser por ele, não há salvação a não ser por esse Deus, aí o negócio começa a ficar estreito. Entende? Entende o que acontecia? Como é que movia? Por que Paulo era espancado? Porque ele mexia com o mundo espiritual, ele mexia com as trevas, ele mexia com Satanás. Satanás se levantava contra ele porque ele estava impedindo que pessoas como nós, que estamos aqui nesta noite, fôssemos para o inferno. A pregação de Paulo impedia que pessoas como nós, que estamos aqui nesta noite, fôssemos para o inferno, mas que cria em Jesus como seu Senhor e Salvador e fosse para o céu. Amém? Isaías 53, 11, diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Quer dizer, Isaías 53, 11, depois de muito sofrimento de sua alma, ele verá a luz. Aí Isaías começa a falar: olha, esse Deus que sofreu, esse Deus que foi morto, ressuscitou no terceiro dia, ele é o verdadeiro Deus. Era difícil entender isso. Difícil, muito difícil entender isso. Era muito difícil. Mas Paulo nunca desistiu. Nunca desistiu de pregar o Evangelho. Eu quero vir com vocês aqui, João. Você vê que o apóstolo João, ele começa a falar de quem era Jesus. Em João 1, do 1 ao 5, diz: no princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João, ele diz aqui que tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Porque o nosso Deus, amado, é o verdadeiro Deus. A gente precisa se posicionar como Paulo se posicionava, dizendo que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Mas você sofre,
eu sofro, eu posso sofrer, eu posso experimentar o sofrimento, eu posso passar por momentos difíceis na minha vida, por muitos momentos difíceis, mas eu continuo crendo que Jesus é o verdadeiro Deus. Isso não vai influenciar na minha vida e não pode influenciar na tua vida. O sofrimento faz parte da vida do crente. Jesus sofreu por nós, Paulo sofreu por nós, e nós vamos sofrer por esse evangelho também. Estejam preparados para isso. Estejam preparados para isso, para sofrer pelo evangelho. Ninguém aqui ainda não foi espancado por ser crente. Ninguém aqui foi expulso de uma cidade por ser crente, espancado, expulso. A gente sabe que, há uns anos atrás, muitos missionários foram espancados no interior do Brasil e foram expulsos de algumas cidades, principalmente de Minas Gerais. Minas Gerais era uma das cidades mais difíceis para ser pregado o evangelho. Quando o missionário chegava lá, o dono da cidade, aquele cara que fica na praça, sabe? Na praça da cidade tem a casa dele lá. E aí, quando o missionário chegava, ele juntava as autoridades da cidade, que era ele que mandava na cidade, e falava assim, ó, não aluga a casa para ele, não aluga a pousada para ele, e se ele ficar aqui dormindo dentro do carro, a gente vai dar uma costa dele e botar ele para correr. Isso aconteceu em várias vezes, em vários lugares do Brasil. Mas eu digo assim, nós que estamos aqui, ainda não fomos espancados pelo evangelho. Você viu o que o pastor Juarez falou hoje de manhã? Na hora que a igreja é atacada por Satanás, eles fecham a igreja, aqueles crentes meia boca são os primeiros a ir embora. Não é verdade? A igreja saiu agora da pandemia, muitas igrejas tiveram vários problemas financeiros, mas os crentes meia boca não voltaram. Aconteceu isso no Brasil, aconteceu isso lá nos Estados Unidos também, na igreja do pastor Juarez. Aí na hora que a igreja sofre um ataque de Satanás, é fechada, as pessoas, em vez de se reunirem e falar assim, pastor, estamos juntos, conta com a gente. O sujeito pega a malinha dele, pega a cartinha de transferência, ó, vai para outra igreja. Ele olha e fala assim, só a graça de Deus, irmãos. Isso aqui vai acabar fechando mesmo. Isso aqui vai fechar. Então, já estou com minha mala pronta para ir embora. Entendeu? As pessoas falam, irmãos. As pessoas falam pelos cantos. Não falaram só do pastor Juarez, duvido se não falaram do pastor Luiz, já da pastora Laudelina. A gente está aqui com uma dificuldade para sair desse lugar ou encontrar um lugar melhor e tal. O aluguel aqui no Recreio é muito caro. Eu acredito que tem pessoas aqui dentro que não acreditam que nós vamos sair daqui. E qualquer balanço que der, ele vai para a igreja aqui do lado. Não está nem aí. Não se importa se no final do mês a nossa igreja vai ter dinheiro para pagar o aluguel ou não. Ele não se importa. Ele está aqui porque ele não sabe, nem ele sabe por que está aqui. Então isso não aconteceu só com o pastor Juarez lá não. Na hora que a igreja foi fechada e membros que ele achava que ele poderia contar foram embora. Se acontecesse isso com a gente aqui hoje, se por algum motivo, por causa desse posto de gasolina, por causa dessa obra, a gente fosse impedido de estar aqui, e pastor Luiz falasse assim, olha, nós vamos se reunir agora lá debaixo de uma árvore, lá em tal lugar. Eu queria ver quantos que iriam. Queriam ver, pastor Fábio, quantos iriam? Quantos iriam se reunir como eles se reuniram lá nas primeiras semanas, debaixo de uma árvore? Um lugar bonito, né? Que lugar lindo, em frente a um lago, ele mostrou a foto aqui, todo mundo se reunido debaixo de uma árvore. Aí o pessoal fala, eu ir me reunir debaixo de uma árvore? Vou meter o pé e vou embora. A igreja está sendo perseguida.
Em vez de dobrar os joelhos e orar pela igreja, em orar pelos líderes, pelos pastores, é melhor achar que a igreja vai fechar. Não é verdade? Isso é difícil de se ouvir, irmãos. É difícil de se ouvir porque a gente viu aqui hoje, mas quem estava aqui de manhã hoje ouviu a pregação do pastor Juarez, aquele casal abençoado que há mais de 40 anos está no Evangelho. A mãe de Guilherme está desde 79 no Evangelho. Em 79, não foi, Guilherme? 79, eu tinha 8 anos de idade, a sua mãe já estava no Evangelho. Quer dizer, só a história da pessoa já é suficiente para que você possa contar com ela. Só a história do pastor Juarez e da esposa seria o suficiente para esse povo olhar e falar assim, olha, a história desse casal, tamo junto, aonde a igreja for nós vamos, independente do lugar, se é debaixo de uma árvore. Aí olha para os nossos pastores, a história do pastor Luiz, da pastora Laudelina. Você acha que eu saio lá de Campo Grande, 30 e poucos quilômetros até aqui, era 30 minutos, agora está 45, quase 50 até aqui. Você acha por quê? Porque é difícil, irmãos. É difícil você estar numa igreja onde se prega o evangelho genuíno. Não é, pastora Renata? Um evangelho genuíno. Onde a gente pode pregar o evangelho. Onde a gente pode falar que se você não crê em Jesus, tu vai para o inferno. Se você está aqui na igreja por coisas que não seja a sua salvação, se você não está aqui na igreja, que não seja para se livrar da condenação eterna, se você não consegue entender, cara, eu estou na igreja por quê? Porque Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Porque eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque eu temo a Deus. Eu quero que eu e minha família sirva ao Senhor. Tem que ser o desejo do teu coração, que você, a sua família, sirva ao Senhor. Que você possa estar no caminho da tua salvação. Que se você morrer hoje, que você esteja com a tua vida arrumada. E que você sabe que você vai encontrar com o Senhor. Esse é o motivo que nós estamos aqui hoje reunidos. Não tem outro motivo. Estamos aqui reunidos por Jesus. Pelo Evangelho. Por Cristo. É somente por isso. Não tem outra coisa. Não é interesse social. Aqui não é um clube social. Aqui é uma igreja. Não é por amizade, mas é por Cristo, é pela minha salvação, é pela salvação dos teus filhos, é pela salvação dos teus netos, é pela salvação dos teus amigos, dos teus parentes, dos teus vizinhos, é pela salvação que nós estamos aqui reunidos nesta noite. É só pela salvação, amados. Não existe outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sem Ele nós não somos nada. Não somos nada. Nada nessa vida vale sem Jesus. Nada, nada, nada. Não tem canudo, não tem diploma, não tem você ser empresário, você tem o seu negócio, você tem dinheiro. Não tem nada, 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 nada vale. Paulo foi espancado para que esse evangelho chegasse até nós. E o evangelho de Paulo, ele dizia, esse Jesus que eu prego é o Cristo. Esse Jesus pode te livrar da condenação eterna. Amém? Vamos ficar de pé? Em pé, por favor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho amado, ó Deus amado, estamos aqui reunidos nesta noite,
Estamos reunidos, Senhor, em Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque um dia, Pai, Tu olhaste para nós e falaste: eu vou salvar este povo. Tu veio, Pai. Tu veio viver entre nós. Tu falou, Tu pregou, Tu ensinou, Pai. Mas Tu foi rejeitado por esse povo, Pai. Tu foste condenado, Pai. Tu foste como ovelha muda para o matadouro, porque não adiantava argumentar com aquele povo. Não adiantava argumentar com quem não precisa argumentar. E Jesus foi calado, o Senhor foi calado, Pai, para o matadouro, Senhor. Tu morreu naquela cruz para me salvar, para nos salvar, Pai. Muito obrigado, Pai. Tu ressuscitou no terceiro dia, Senhor. E Tu está ao lado do Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor. E nós estamos Te aguardando, Senhor. A igreja do Nazareno do Recreio está Te aguardando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estamos Te aguardando, Senhor. Nada nesta terra, Senhor, é melhor do que a Tua volta. Por isso esperamos em Ti, Jesus. Pode voltar hoje, Senhor, que estamos Te aguardando, Deus.